e como os pés de latão reluzente. Eu estou vendo todas as coisas. Vocês vão ver que a primeira coisa que ele diz é isso. Eu conheço, de novo, né? Eu conheço porque eu estou vendo. Eu sei o que está acontecendo no meio da igreja. Eu sei o que está acontecendo no meio de todas as igrejas. Jesus está no meio dela, a palavra diz, né? Lá no comecinho de Apocalipse. Então, Jesus está se apresentando para Tiatira como aquele que vai trazer juízo. Sobre quem? Sobre os ímpios? Não, primeiro sobre a igreja, porque ele está falando aqui com a igreja, com os cristãos, não é com ímpios que Jesus está lidando em suas cartas aqui em Apocalipse, ok? Então ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente. E aí ele continua dizendo, conheço as suas obras. Então esse conheço é o mesmo de todas as outras cartas, ok? Conheço é eu estou vendo, ok? E aí ele fala o que ele está vendo na igreja de Tiatira. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, os elogios que a igreja de Tiatira recebe são maravilhosos. Por quê? Porque é uma igreja ativa, é uma igreja que está trabalhando, é uma igreja que está funcionando, ok? Porque todos esses elogios se referem a coisas, a situações que essa igreja está trabalhando. Então, ele fala sobre as obras, que é as mesmas obras lá de Éfeso, né, de estar trabalhando para Deus. Ele fala do amor, e aqui ele fala de um amor fraternal mesmo, de Deus para com os homens. Então, Tiatira está trabalhando em amor, está fazendo com amor a obra de Deus, está fazendo voltado com os sentimentos de Deus para com as vidas, para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Então, isso está acontecendo na igreja de Tiatira. A fé, né? Então essa igreja ela está baseada numa palavra, em algo que eles ouviram e que eles estão praticando. Então tudo isso está acontecendo na igreja de Tiatira. O serviço, essa palavra serviço aqui no original é diaconia, né? Então é uma igreja que serve muito bem os irmãos, né? Tem bons diáconos, pessoas que servem as pessoas umas às outras, as pessoas que estão sempre prontas a servir, estão a serviço da igreja, né? Isso é o ministério de diaconia, estar a serviço da igreja. Então essa palavra serviço no original é diaconia. E a perseverança. Então Jesus está elogiando justamente aquilo que todas as igrejas nessa época aqui estavam passando, que era a opressão de Roma. Então percebam que mais uma vez uma igreja está sendo elogiada pela sua perseverança, por perseverar mesmo em meio à opressão de Roma. Então Roma, ela oprimia a igreja, oprimia os santos, oprimia o povo de Deus, porque eles então não se na verdade se declaravam, né, servos do único Deus. E todas essas cidades, queridos, e todo o Império Romano, ele estava alicerçado em muitos deuses, em muitas práticas religiosas, em muitos cultos a deuses, inclusive ao imperador. Então, se dizer cristão, se dizer com fé no único Deus, já trazia perseguição por si só. E Tiatira não estava longe disso. Lembra que eu falei de Pérgamo? E Tiatira também não é diferente, ela tem a mesma linha de comércio, são cidades que eram extremamente comerciais, eram cidades de rota de comércio. Então essa cidade de Tiatira também tinha muito forte dentro dela o comércio, e eles precisavam, para ser comerciantes nessas cidades, eles precisavam fazer parte daquelas guildas que eu falei para vocês, que eram aquelas associações. Tiatira não era diferente de Pérgamo nisso. Ele também tinha essa questão por estar em rotas comerciais, e para eles então participarem do comércio, eles tinham que participar dessas associações. Então imagina a dificuldade que era ser cristão, que era então talvez ter algum tipo de negócio naquela cidade e não poder então compactuar com a adoração a ídolos, com a adoração àqueles deuses que eles veneravam nessas associações. Então era muito difícil para essa igreja permanecer
dentro dessas associações ou permanecer dentro do próprio comércio local, fazendo negócios, vivendo, sustentando as suas famílias, porque tudo isso era uma opressão muito forte de Roma, ou muitas vezes uma opressão do próprio povo da cidade, que não via com bons olhos a prática dos cristãos, porque eles não adoravam os deuses que eles adoravam. E com isso eles eram, então, oprimidos dentro da cidade. Com Tiatira não foi diferente. Mas Jesus está elogiando a sua perseverança, ok? E essa perseverança tem a ver com isso. Mesmo diante de uma opressão, você permanece fiel ao meu nome. É isso que Jesus está dizendo todas as vezes que ele diz sobre perseverança nessas cartas. O original dessa palavra perseverança tem a ver com estar feliz, estar ainda assim contente, mesmo sofrendo alguma pressão, mesmo estando oprimido por alguém, ok? Pela sociedade. Ainda assim eles perseveravam. E essa perseverança não tem a ver com peso, tá? É isso que eu quero dizer. Essa palavra no original traz essa conotação de que eles ainda assim se alegravam por servir a Jesus, por declarar a sua fé em Jesus, mesmo tendo essa opressão da cidade e do governo e de toda a região ali, né? De tudo que eles estavam rodeados. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, a igreja de Tiatira também é elogiada por trabalhar, por estar produzindo, por estar avançando no reino muito mais do que no início. Então, muito mais do que quando a igreja foi fundada, essa igreja continuava em crescimento, continuava avançando no reino de Deus. Então, ela estava trabalhando, avançando e crescendo. Então, uma igreja que ela é alertada, ela é elogiada, na verdade, por esse crescimento. Ela está fazendo mais agora do que no princípio. Então, ela tem bases muito boas, ela está fazendo o que ela precisa fazer, ela está sendo amorosa, ela está servindo o povo de Deus, ela está avançando com a pregação do evangelho ali em Tiatira, e então traz todos esses elogios. Aí entra o versículo 20, ok? Que é justamente essa chamada de Deus para essa igreja que está recebendo tantos elogios, ok? Aí ele diz assim no versículo 20: no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, aí Jesus começa a falar com essa igreja agora, dizendo assim: opa, diante de todos esses elogios que vocês receberam, eu tenho contra você isto. Então, existia um problema gigantesco dentro da igreja de Tiatira, dentro do corpo de Cristo, que a igreja de Tiatira não estava conseguindo identificar, ou muitas vezes identificava, mas não lidava contra, né? Não ia contra o que estava acontecendo. Não, pelo contrário. Talvez eles então diziam assim: se não atrapalha, né? Se ela, né, não tem nenhum problema conosco, então deixa aí do jeito que está acontecendo. Então, porque vocês percebem que o elogio é grande sobre a igreja? Então quer dizer que a coisa estava andando, estava caminhando, mas aí Jesus diz assim: opa, mas eu tenho isto contra vocês. O que eu tenho contra vocês? Que existe uma mulher que se chama por Jezabel, aqui Jesus coloca ela como Jezabel, e nós vamos entender um pouquinho disso, e ela se diz profetiza, então dá aí um encargo para essa mulher, ok? Ela tem ali um ministério de profetiza, ela se diz profetiza, e com os seus ensinos. Então, essa mulher, além de se dizer profetiza, ela justamente usa o termo correto para ser profeta. Porque nos nossos dias, queridos, vai acabar em 5 minutos, né? Vou terminar esse entendimento aqui da Jezabel e vamos fechar para abrir de novo.
O grande problema, ou na verdade a questão aqui, era que essa mulher, e nós vamos entender um pouquinho mais a questão dessa mulher, mas ela sabia muito bem o que era se dizer profetiza. Porque nos nossos dias nós temos um entendimento um pouco errado do que é ser um profeta. Tanto no que diz respeito aos 5 ministérios, como no que diz respeito a ser profetiza, a ser profeta dentro da igreja, ok? O ministério profético ou ser profeta, né? Os nossos últimos séculos trouxe um entendimento um pouco distorcido disso. Porque para nós, o entendimento que eu sempre tive de profeta, até algum tempo atrás, era alguém que falava em outras línguas e então trazia algo de Deus para a igreja. Esse é o conceito que a gente tem sobre ser profeta. Então é alguém que é tomado pelo Espírito Santo, alguém que provavelmente fala em outras línguas e através dessas línguas, Deus traz então uma mensagem para a igreja. Esse, a grosso modo, é o entendimento que a gente tem sobre ser profeta. Mas aqui em Apocalipse, a gente então está tendo uma ideia real do que realmente é ser profeta. Por quê? O profeta, tanto no Velho Testamento quanto para o Novo Testamento, ele tem a mesma direção, trazer o ensino ou trazer a palavra de Deus para o seu povo. Antigo Testamento, Deus então vinha e falava com alguns homens, com algumas mulheres, e então trazia uma mensagem que era para ser repassada ao seu povo, ou aqueles com quem Deus queria falar. Então, o profeta no Antigo Testamento era alguém que tinha um chamado específico para aquele tempo, para ouvir Deus. Então, ele tinha os ouvidos apurados, ele tinha uma conexão com Deus, e ele então ouvia a voz do Senhor, ele ouvia a mensagem e ele transmitia isso para o povo de Deus. No Novo Testamento não mudou. A única questão é que Deus não precisa falar mais nada, e vocês me entendam, se num outro momento a gente precisar, nós vamos entrar só nesse assunto. Aqui eu vou colocar a exposição e num outro momento a gente até pode falar sobre esse assunto. No Novo Testamento, ser profeta a palavra de Deus está pronta. Então, o que é ser profeta? É ensinar, é falar a palavra de Deus. Ok? Fora isso, então, aquele entendimento daquela pessoa que fala em outras línguas e que traz uma mensagem, isso também tem a ver com os dons espirituais, mas não quer dizer que essa pessoa seja um profeta, segundo a palavra. Porque a profecia, segundo o que a palavra de Deus diz, é a Santa Escritura, é a palavra de Deus. Isso é profecia, isso é a profecia. A palavra de Deus é a profecia, ok? Então, tudo que sai fora da palavra de Deus passa a ser profetada e não profecia, ok? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O Espírito Santo, ele tem total liberdade para falar as nossas vidas através de homens e mulheres, mas isso não quer dizer que se intitular profeta só porque traz uma palavra, só porque traz uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, traz alguma palavra revelada no sentido de Deus trazendo uma mensagem para alguém, eu posso me intitular profeta, ok? Porque aqui em Apocalipse nós estamos vendo nitidamente o que essa mulher então fazia. Ela se dizia profetiza, e o que ela fazia então por causa disso, por causa dessa incumbência que ela tinha, ela ensinava, ok? Vou fechar aqui e a gente já volta continuando na profetisa. Não demorem, tá? Entrem o mais rápido possível, por favor.
Ó, Paula rápida. No gatilho, dedo no gatilho. Hoje eu tô rapidinho aqui. Que seja a paz do Senhor. Amém, Claudinha. Dá uma olhadinha na tua página, no teu privado aí depois. Acabei de ver. Já viu? Fica tranquila, Tá. vamos fazer isso, em nome de Jesus. Tá bom? Pode ficar Obrigada. tranquila. Tem uns que correm, né, pra tomar uma água, pra pegar um café, pra correr no banheiro, né? Aí demora um minutinho. Deixa aí aberto, nós já vamos continuar. Se alguém quiser aproveitar um minuto aí pra perguntar alguma coisa do que eu falei, pode aproveitar aí. A paz do Senhor, irmã. Amém. Com relação a essas práticas de Jezabel, elas estavam acontecendo dentro da igreja? Exatamente. Exatamente. Como todas as outras, né, que a gente já leu e as outras que a gente vai ler ainda, Jesus está direcionando essa carta à igreja, né? Então, são aos cristãos que estão nessas cidades que estão recebendo essa carta. É como se uma carta endereçada à sua igreja fosse recebida lá, e então seu pastor lesse essa carta de púlpito para todos os irmãos, né? Então, era essa conotação que tinha essas cartas. Então, era para a igreja. Nunca foi para os incrédulos, né? Essa carta que era totalmente direcionada para a igreja de Cristo na cidade de Tiatira. Por isso que ele fala, né? Ao anjo da igreja, né? Então é como se realmente tivesse alguém cuidando ali daquela igreja, e esse anjo precisava então alertar, precisava direcionar esse povo à correção necessária, né? Então cada igreja, cada cidade ali tinha as suas particularidades, como a gente vem falando aí. Chegou todo mundo? Quem lembra quantas pessoas Ainda tinham? não. Ainda não, né? Tinha 20 e pouquinhas, não, ainda não. Só falta... Vamos esperar um minuto, para não dizer que não esperei. Entendeu? As práticas de Jezabel também se assemelham a algumas práticas de Balaão, né? Na verdade, elas têm relação, né? Porque tudo tem a ver Relacionadas. com essa questão, principalmente da adoração a outros deuses, né? Tá tudo sempre ligado a isso, a essa questão. E que aí Deus vai realmente falar sobre... para Deus isso é prostituição e imoralidade sexual. É as duas coisas, né? Então, tudo que diz adoração a outros deuses entra dentro dessas duas classes de pecados. Prostituição e imoralidade sexual. Por causa dessa adoração, do relacionamento, né? Ok? Vamos continuar? E aí o pessoal vai chegando, senão a gente perde o fim da meada e perde tempo também. Então, a gente estava falando sobre a questão da profetisa, né? Essa mulher chamada, dada um nome para ela aqui, que o nome dela não era Jezabel, mas é um tipo, né, que a gente vai falar aqui sobre ela. Jesus coloca ela como Jezabel. E aí diz que ela se diz profetiza, então ela tem esse título dentro da igreja, ok? Ela mesmo se diz, porque a palavra está dizendo que ela se diz profetiza, mas ela faz o quê? Com seus ensinos, então ela faz justamente o que geralmente um profeta faz, que é trazer ensino, que é trazer a palavra de Deus de forma a trazer doutrina, entende? A profecia que o Novo Testamento fala diz muito mais sobre
a palavra de Deus se tornar a base de ensino e de fundamentos para a vida cristã. Então, tudo que sair fora do cânon, tudo que sair fora do que está dentro da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, pode entrar como uma possível heresia dentro da igreja. Então, a igreja precisa estar muito atenta a práticas e a ensinos que estão dentro da palavra e não fora dela. Então, talvez esse seja o fio, né, muito fino dessa mulher ou dessas mulheres, né? Aqui tá falando de uma só, mas a gente não sabe exatamente qual era o nível, né, de ensino que essa igreja estava recebendo a respeito dessas questões que a gente vai falar aqui. Então, a gente precisa ter muita clareza dentro da palavra para, então, ensinar, para, então, trazer alguma doutrina dentro das igrejas ou dentro da igreja que estejam justamente pautadas dentro da palavra. Vou citar um exemplo de algo que era um entendimento meu errado a respeito de uma doutrina ou de um ensino. Por exemplo, o batismo de fogo, né? Para a linha pentecostal, que eu sei que tem muitos irmãos aqui, o entendimento sobre o batismo de fogo tem a ver com o batismo do Espírito Santo, ok? Tem a ver com falar em línguas, tem a ver com essa questão do Espírito Santo atuando na vida do cristão. Porém, aonde a Bíblia fala de batismo de fogo, está falando sobre o juízo de Deus. Então, o dizer de altar, ou o dizer num ensino, ou dizer numa pregação que nós devemos desejar o batismo de fogo é muito perigoso. Porque eu vou estar ensinando algo que está dizendo a respeito dos dons espirituais, do receber o Espírito Santo como algo poderoso, como algo que realmente traz todo esse contexto que a gente já sabe, eu não preciso falar aqui, mas quando eu falo que eu desejo o batismo de fogo, eu estou dizendo que eu quero o juízo de Deus sobre a minha vida. Porque Apocalipse vai falar sobre esses olhos que são como chamas de fogo e Coríntios também vai falar sobre essa questão de quando Jesus vier com esse olho como chamas de fogo, então ele vai fazer se revelar tudo aquilo que está realmente construído na vida da pessoa. Então o batismo de fogo tem a ver com o juízo de Deus. E eu entendia até pouco tempo atrás, não sei quantos anos exatamente, mas até pouco tempo atrás, a gente tinha esse entendimento, porque eu venho de um ensino pentecostal de que a gente pedia o batismo com fogo, ok? Deu para entender o que eu quero dizer? Não é esse a questão aqui do ensino, eu só estou citando um exemplo de um ensino que eu posso estar inserindo na minha igreja, que eu posso estar dizendo para os membros dessa igreja falarem, pedirem, orarem por isso, quando na verdade o que eu estou falando é que eu estou pedindo o juízo de Deus sobre a minha vida. Se eu pedir o batismo de fogo sobre mim hoje, será que eu estou pronto para ser então revelado diante de Deus? Se Jesus vier com o olhar dele como chamas de fogo, o que ele vai encontrar de construção espiritual na minha vida é pedras preciosas, ouro e prata, ou madeira, feno e palha, como Paulo diz em Coríntios? O que é que Jesus vai achar? Então é muito perigoso os crentes pedirem batismo de fogo, porque muito provavelmente pode ser que se queime tudo e não sobre nada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu estou citando esse exemplo porque é disso que nós estamos falando aqui a respeito dessa mulher. Essa mulher se então intitula profetisa dentro da comunidade de Tiatira, dentro da igreja de Tiatira, e ali ela introduz ensinos, a palavra está dizendo ensinos, que ela induz, então através dos ensinos que ela traz, ela então induz o povo, os meus servos, à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Mais uma vez, nós então fomos remetidos, levados ao Antigo Testamento, então nisso, e a gente consegue ver
esse tipo de mulher, esse tipo de profetisa, esse tipo de sacerdotisa, inclusive, dentro lá de 2 Reis, ou de 1 Reis, se não me engano, do rei Acabe e de Jezabel. Essa mulher, 1 Reis, é isso? Só para completar, eu não anotei aqui, mas acho que é 1 Reis. Então, essa mulher, ela entra na história de Israel como a esposa, né, de um rei do Reino do Norte, que é Acabe, ok? E esse rei, a palavra de Deus diz que ele foi um dos piores reis sobre o Reino do Norte, sobre o reino de Israel. E esse rei, sendo um dos piores, a palavra fala que ele foi um dos piores, porque ele foi além das práticas do primeiro rei do Reino do Norte, que é Jeroboão, ok? Então, se vocês forem lá na história, vocês vão perceber isso. Então, Jeroboão foi o primeiro rei lá do Reino do Norte, quando houve a divisão, Reino do Sul e Reino do Norte, e Reino de Israel e Reino de Judá, né? Então, esse Reino do Norte, ele foi comandado por Jeroboão, que foi o primeiro rei, colocado pelo próprio Deus para reinar sobre o Reino do Norte, mas esse rei, ele se desvia totalmente daquilo dos preceitos e da palavra de Deus, e ele se torna um dos piores da história do povo de Deus. E rei após rei, homem após homem no trono, sempre é citado Jeroboão como o pior deles. Quando chega em Acabe, quando chega nesse rei, que era o marido de Jezabel, a palavra fala que Acabe foi pelos caminhos de Jeroboão, mas ele foi além, ele foi pior. Então você imagina o nível, a questão das práticas que esse Acabe estava tendo em Israel a respeito de toda a rebelião e de todo o desvio da palavra de Deus com o povo de Deus. Porque o rei, ele tinha uma influência muito forte sobre os sacerdotes e sobre o próprio povo, correto? Certo? Sempre que um rei era justo, sempre que um rei era temente a Deus, então ele colocava bons sacerdotes para cuidar do templo e automaticamente o povo prosperava, certo? Quando vinha um rei que não era segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, então esse rei também tinha sacerdotes corruptos, sacerdotes que não seguiam os preceitos da lei de Deus corretamente, e automaticamente nós tínhamos um povo também totalmente desviado. Então, quando você lê a história de Israel, a história do Antigo Testamento, no que diz respeito a isso, a gente cai nessa história desse homem, uma delas, né? Desse homem chamado Acabe, desse rei Acabe, que está reinando no Reino do Norte, e a palavra é clara em dizer que ele foi pior do que todos os reis que existiram no Reino do Norte. Inclusive do primeiro, que foi o pior de todos eles, que era Jeroboão. E Acabe, então, se casa com uma mulher que era uma princesa, uma filha do rei dos Sidônios, de um povoado vizinho, e essa mulher chamada Jezabel, a princesa, filha desse rei sidônio, chamado Etibal, ela tem uma prática que é a pior de todas elas, segundo a palavra de Deus. O principal Deus para essa mulher, o principal ídolo que ela adora é Baal, ok? Então, ela chega dentro do Reino do Norte, ela está morando com Acabe no seu palácio, sendo esposa do rei Acabe, que era um rei da linhagem de Israel, e ela então introduz as suas práticas de idolatria no reino de Acabe, além das práticas que já eram ruins do rei Acabe antes de trazer Jezabel para o seu reino. Ainda quando essa mulher chega, então ela termina de acabar, olha que redundância, né? Ela termina de acabar com o pouquinho que existia talvez de temor dentro do reino do rei Acabe. E ela pede para Acabe construir templos para Baal, postes ídolos para adoração a Baal. Ela traz do reino dela, dos Sidônios lá, de onde ela morava, muitos sacerdotes que já seguiam Baal lá.
ela provavelmente era uma sacerdotisa, ou era alguém que também era respeitada pelos adoradores de Baal, mas a palavra fala que ela era casada com Acabe, então muito provavelmente ela não era uma sacerdotisa direta do templo de Baal, mas ela então estava ali intermediando tudo aquilo. E esta mulher lá com o rei Acabe, ela ensina, ela introduz muito do povo de Deus lá do Reino do Norte a adoração também a Baal. Lembrando aqui uma grande curiosidade para nós, que quando eu vi essa palavra com esse contexto, me alertou porque que tantas vezes a gente vê essa palavra, esse Deus sendo colocado como adorado no Velho Testamento. A palavra Baal, no hebraico, ele tem também uma conotação de marido, ok? Então, às vezes, algumas palavras que são colocadas no Antigo Testamento como marido mesmo. Ah, fulano era marido de ciclano, né, da mulher lá. Essa palavra marido, muitas vezes é a própria palavra Baal, porque Baal no hebraico também é marido. Então percebam que a principal prática dessa mulher no reino de Acabe era trazer para Israel templos e adoração ao deus Baal, que significa marido. Quem é o seu marido? Ela também adorava a Será, exatamente. Mas percebam que o principal ídolo adorado por Jezabel e essa introdução no reino de Israel era justamente por esse Deus que então, quando se chamava Baal, estava dizendo marido, que Baal é o seu marido. E o que Deus diz que ele é nosso? Ele é o nosso marido. Deus, em vários versículos no Velho Testamento, ele fala que ele é o marido de Israel. Ele tem uma noiva que está desposada, que está separada para ele. Quando a palavra fala de aliança, que Deus fez uma aliança com o seu povo, nada mais é do que um casamento. Deus cria um elo que não é para ser quebrado. E quando eu estou casada com alguém, então tudo que eu faço fora desse casamento com outros homens, deuses, quando eu me relaciono com alguém, automaticamente eu estou me prostituindo. Eu estou levando para o meu leito espiritual imoralidade sexual. Eu estou me deitando espiritualmente